O ano de 1987 foi muito importante para o rock nacional, para o rock brazuca, principalmente para as bandas de pop rock, o chamado Brock. Naquele ano foram lançados grandes álbuns maravilhosos, álbuns do pop rock nacional, como o Traje a Rigor e o Seu Sexo, o Legião Urbana com Que País é Esse?, Capital Inicial, Independência, Titãs com o seu Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, Engenheiros do Havaí com Revoltas de Dandy, Cazuza Só Se For a Dois, o Barão Vermelho com Rock em Geral, a Plebe Rude com Nunca Fomos Tão Brasileiros e muitos outros. E nesse pacote de grandes lançamentos veio um álbum espetacular. Gosto muito desse álbum. Esse álbum tocou muito, mas tocou muito nas rádios da época, que é o sensacional Vida Bandida. Sensacional álbum do grandioso cantor e compositor Lobão, que foi lançado no dia 10 de junho de 1987, segundo eu apurei, porque não tem muita informação sobre precisamente o dia que ele foi lançado. Esse grandioso álbum foi gravado em um período ali de 3 meses que o Lobão ficou preso, ficou atrás das grades, acredite se quiser. Esse álbum teve grandes músicas que tocaram muito na rádio, principalmente 4 delas, que é Vida Bandida, Vida Louca Vida, Chorando no Campo e Blá 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 Eu Te Amo, a famosa Rádio Blá. Inclusive a Vida Louca Vida foi tema de novela da Globo, da novela Brega e Chique, se eu não me engano. Esse danado aqui desse álbum vendeu aproximadamente mais de 350 mil cópias, os números oficiais, mas o Lobão ele contesta esses números. Concordo com ele, por quê? Porque pelo que essas músicas tocaram nas rádios, às vezes estavam as 4 até em primeiro lugar em muitas rádios, e pela quantidade de gente que comparecia no show do cara, é estranho o álbum, apesar de 350 mil cópias ser um bom número, é estranho esse álbum ter vendido apenas 350 mil cópias. Mas então nós vamos contar a história desse brilhante, desse sensacional álbum todinha para vocês. Se você quiser fazer um pedido de um álbum que você queira que eu conte, é só você fazer que nem o nosso amigo Chefão Sim Sou Eu. Ele foi nos comentários, fez o pedido. Às vezes demora um pouco, mas um dia chega a sua vez. Tá bom? Agora nós vamos contar a história desse sensacional álbum Vida Bandida todinha para vocês. Tá começando o Vida Vitrola. Polêmico e grande cantor e compositor Lobão chegava ao final do ano de 1986 já pensando no próximo disco, pois o álbum que ele lançou em 1986, o belíssimo álbum também, o Rock and Roll, tinha gerado 3 hits que tinham tocado muito na rádio, que era o Rock and Roll, Revanche e Canos Silenciosos. O Lobão diz que já tinha muita coisa, pedaços de riff já feito, alguma coisa escrita, mas nada ainda terminado. Então ele se junta com o seu grande parceiro de composições, o brilhante poeta e compositor Bernardo Vilhena, que já falamos aqui no vídeo sobre o Voo de Coração do Hit. Lobão e Bernardo formaram durante muito tempo uma parceria de sucesso. Os dois estão de relações cortadas atualmente. A dupla lançou, ao lado de outros compositores, mais de 40 músicas. E no álbum que estava por chegar, 6 das 10 músicas eram assinadas pelos dois. Eles passam o mês de janeiro e os primeiros dias de fevereiro de 1987 trabalhando nas músicas do próximo disco. Uma das 3 que não são da parceria
Lobão Bernardo é a música Girassóis da Noite, que é de autoria apenas de Lobão. Essa ele já tinha praticamente composto, ela quando ele tinha 16 anos. Nessa, Lobão flerta com a bossa nova. Girassóis da Noite saiu no Vida Bandida como a quinta do lado A. No fim de fevereiro daquele ano, de 1987, Lobão e sua banda viajam para Camboriú, em Santa Catarina, para fazer um show. E na volta para o Rio de Janeiro, que vai começar o mar de confusões que o cantor estaria envolvido nos próximos meses de 87. Como o voo de Lobão teve problemas técnicos e teve que descer no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, eles acabaram tendo que embarcar em um voo que vinha de Buenos Aires. Chegando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Lobão conta em sua autobiografia 50 anos a mil, de Lobão e Cláudio Tognoli, de 2010, da editora Nova Fronteira, que estava pegando sua mala na esteira quando ouviu uma voz: Polícia Federal, faça o favor de me acompanhar. O cantor foi preso por portar uma pequena porção de maconha e cocaína. Ficou detido por apenas 5 horas e depois foi liberado. Só que um mês depois disso, Lobão decidiu vender a sua casa e morar num hotel. Mas o advogado dele na época esqueceu de comunicar à justiça que ele tinha se mudado, e essa mudança acabou sendo interpretada como fuga. Para complicar sua situação, foi encontrado no quarto de hotel em que ele estava morando 30 gramas de haxixe e 2 gramas de maconha. Foi preso de novo e agora, com um novo advogado indicado pelo bicheiro Castor de Andrade, ele consegue logo estar na rua e aguardar o julgamento em liberdade. Partindo para a gravação do novo álbum, a empresária de Lobão na época, Marcela Forcin, sugere para produzir o futuro álbum, que seria o Vida Bandida, o produtor Marcelo Susequinde, que já tinha um certo conceito na época, pois ele já tinha produzido os 2 primeiros álbuns do Paralamas do Sucesso, o Cinema Mudo e o Passo do Lui. Tinha produzido o primeiro álbum do Lobão, o Cena de Cinema, e estava produzindo os álbuns da sua banda, o Erva Doce, da qual ele era um sensacional guitarrista. Toca muito o Susequinde. Com os anos ele viraria um dos maiores produtores da nossa terra. Uma das primeiras músicas que a dupla Lobão Bernardo Vilhena compuseram naquela sessão de composição que eles fizeram antes de ter aquela confusão toda com o Lobão, antes de ele ser preso, foi a música Vida Louca Vida. A música começou com um sonho que o Bernardo Vilhena teve. Ele sonhou, escreveu ali um refrão que ele disse que se baseou no momento que o Lobão estava vivendo na vida dele. Problemas com a imprensa, as prisões dele, e ele levou um rascunho do refrão pro Lobão dar uma olhada. Diz que o Lobão adorou. O Lobão diz que depois de 15 minutos a letra estava prontinha, a letra de Vida Louca Vida. E um ano depois, o Bernardo Vilhena ofereceu a música Vida Louca para o Cazuza, que cantou ela e entrou no álbum dele de 1988, O Tempo Não Para. E tem muita gente por aí que acha que Vida Louca Vida é do Cazuza. Não é. A Vida Louca Vida é do Lobão e do Bernardo Vilhena. Vida Louca Vida está no álbum Vida Bandida como a segunda do lado B. E rapidamente começam as gravações do Vida Bandida. E como o Lobão conta em seu livro Guia Politicamente Incorreto dos Anos 80, de 2017, dele mesmo o livro, o Susequinde adorou quando o Lobão disse que ia gravar as baterias todas do seu disco. O Susequinde adorou porque já fazia um bom tempo, desde o primeiro álbum, que o Lobão não tocava a bateria em um álbum seu. E quando eles estão terminando de gravar as bases do disco, Lobão a bateria e Marcelo Susequinde o contrabaixo, Lobão recebe a notícia que o julgamento de suas prisões foi marcado
Essas prisões do Lobão na época deixaram uma certa desconfiança no ar. Alguns diziam que as prisões dele têm a ver com a música Canos Silenciosos do disco O Rock and Roll de 86, em que ele faz duras críticas à polícia e fala sobre drogas. Pode ser isso, ou é só uma teoria da conspiração, muitas, né? Ele conta que ele foi julgado na Ilha do Governador e condenado em um julgamento tumultuado onde ele deu risada na cara do juiz. Segundo Lobão, depois de alguns anos, um juiz amigo dele disse que o tal juiz já entrou no fórum com a sentença pronta. E o nosso glorioso Lobão foi condenado a 1 ano de prisão em regime fechado, acredite se quiser, por porte de drogas. Condenado, o nosso glorioso Lobão já saiu ali do fórum ali do tribunal, já ia sair dali direto para o xadrez. E no dia da condenação, diz que estava fazendo 40 graus na sombra no Rio de Janeiro. E o Lobão ali, os policiais pegaram ele e já iam levando ele direto para o camburão. Ele falou que quando viu o camburão estava caindo aos pedaços. Era a porta amarrada com arame, pneu careca. E Lobão diz que quando colocaram ele ali na viatura, ele falou para os guardas: ó, gente, essa viatura não vai chegar no destino. O Lobão ia ficar preso numa delegacia na Ilha do Governador mesmo. E o carro saiu e o que deu? Parece a previsão do Lobão. A viatura, quando está passando ali no viaduto da Ilha do Governador, diz que parou, a viatura parou. Aí não precisava ser nenhum adivinho para descobrir que aquela viatura não ia chegar no destino. O Lobão conta na sua biografia que o policial abriu a porta ali do camburão e falou: pô, tu tem uma boca, hein, meu? Ele falou: pô, cara, eu já sabia que não ia chegar, né? E agora, o que nós vamos fazer? Vocês sabem, em 1987 não existia celular. Eram 2 policiais na viatura com o Lobão, calor de rachar, parado ali no viaduto. Eles tinham que procurar ou esperar passar uma viatura. Eles tinham que ter que procurar um orelhão para ligar lá para a delegacia, para, se tivesse outra viatura, mandar alguém para resgatar ele. Aí o Lobão diz que falou pro guarda: eu vou quebrar um galho para você. Ele falou que estava lá, algemadão. Foi pro meio da rua e deu sinal de algema mesmo. Ele conta isso daí. Na mesma hora já parou um táxi, era um Fusquinha. Ele falou que já parou um táxi, era um Fusquinha. O taxista ficou todo contente: pô, Lobão, é você. E ficou um policial lá tomando conta da viatura e o outro foi levar o Lobão para a delegacia. E chegando na delegacia da Ilha do Governador, o Lobão ali dentro do táxi, o policial, o taxista contentíssimo, falando: pô, gosto muito das tuas músicas. Quando chega na porta da delegacia, que tinha uma multidão de jovens, a garotada, parece que tinha uma escola na frente, fizeram uma festa danada e não deixaram nem o Lobão nem sair do carro direito, nem entrar na delegacia. E aquele desespero: não, tem que levar ele para outro lugar. A rapaziada não vai deixar nem ele entrar na delegacia. Aí saíram e foram no próprio táxi. O Lobão diz que não sabe nem quem é que pagou o táxi, se foi ele, quem é que pagou o táxi, foi o guarda ou ficou por isso mesmo. E foram finalmente para o local onde Lobão finalmente iria ficar encarcerado. Era a antiga Polinter, no Rio de Janeiro. Diz que chegando lá era uma cela minúscula, tinha 30 pessoas, parece que era a cela 4. Gente amontoada, não tinha nem como sentar. Tinha que todo mundo estar em pé, um colado no outro. Mas depois de algum tempinho ele vai para a cela 11, a famosa cela 11. Lobão em pouco tempo já tinha virado o síndico da cela. Ali tinha gente de tudo quanto é tipo. Tinha cara preso por pensão, tinha os malucos, tinha traficante, tinha o cantor. E em pouco tempo o Lobão tinha virado síndico da cela, porque ele começou a fazer muitas benfeitorias para os presos que estavam ali com ele.
Uma delas foi comprar comida para a rapaziada, porque diz que a comida que o governo da época oferecia para eles já vinha com larvas, já vinha com vermes, coisa horrível. Até comprimido para a rapaziada dormir. Parece que o Lobão pediu pro empresário, pedir pro médico que ele se tratava, e até comprimido para dormir. O Lobão acabou comprando para a rapaziada. Lobão conta em sua autobiografia Lobão 50 anos a mil que o ex-parceiro de Vimena e amigo, o nosso glorioso Hit, foi o primeiro amigo a visitá-lo na cadeia. E segundo Lobão, Hit levou bolachas e uma toalha para ele. O amigo e parceiro de composição, Bernardo Vilhena, também foi visitar o Lobo na prisão. Só que o disco estava lá praticamente parado e a gravadora já falava em reincidir o contrato com ele, se ele não voltasse para colocar a voz nas músicas, já que a parte instrumental já estava pronta. Lobão consegue um habeas corpus e sai da prisão para colocar os vocais e guitarras nas músicas e voltar para a prisão logo depois em seguida. Lobão então pega um táxi e vai para o estúdio da RCA Victor. Chegando lá, ele diz que pediu para colocar Vida Bandida e gravá-la de primeira em uma única vez. E ali mesmo na gravadora pediu um gravadorzinho emprestado e pediu para que alguém gravasse um cassete que ele ia levar para tocar na cela onde ele estava. Quando ele retornou para a cela 11 e colocou a fita para tocar, naquele gravadorzinho entrou o famoso grito: "Aê, galera da 11!" Foi uma festa danada naquele dia no prédio da Polinter, em pedaços. Em Vida Bandida, Lobão pensou em fundir uma batida bem Led Zeppelin, a la John Bonham, fantástico baterista, misturar com pitadas de samba, mas segundo ele um samba enfurecido. Foi naquele encontro que nós já falamos lá atrás que o Bernardo, ouvindo as ideias que o Lobão tinha em mente, ele trouxe um poema que ele tinha composto lá em 1976, que estaria no livro lançado por ele mesmo, Bernardo Vilhena, Atualidades Atlânticas, lançado em 1979, e o poema que estava ali composto pelo Bernardo Vilhena era Vida Bandida. Lobão diz que adorou, pois queria para essa música uma letra bem pesada. Lobão conta em sua biografia que, lendo o poema do Bernardo Vilhena, os dois chegaram à conclusão que teriam que mudar alguma coisa para a letra encaixar na batida que o Lobão tinha criado. E decidem que o Lobão ia dar uma gaguejada, repetindo algumas sílabas do poema. E isso ia lembrar muito batidas de tamborins de escola de samba. Para você ver que no poema estava escrito chutou a cara do cara caído, o Lobão cantaria chutou a cara do cara caído. Ficaria parecendo uma coisa de tamborim. E no refrão Vida Bandida, que está lá no poema Vida Bandida, o Lobão cantaria vida bandida para encaixar na batida da música o poema. Ficou show, eu adoro isso. E o Lobão diz que passou uma tarde compondo ali fazendo aquele riff bem Led Zeppelin, bem Led Zeppelin, e diz que o resultado ficou um heavy samba, coisa incrível. Além de ter o Lobão cantando muito na música, tem ainda arrebentando na bateria. Essa música eu gosto muito. O Marcelo Sussequinte tá demais nas guitarras, o cara é um monstro na guitarra. Paulo Henrique no contrabaixo também arrebenta, um contrabaixo sensacional nessa música. Gosto muito da música Vida Bandida. Vou dizer para vocês, ficou boa pra cacete. Essa música aí na época, eu lembro que você passava em qualquer rua do bairro e tinha sempre alguém ouvindo Vida Bandida no último volume. Tocou muito. Quero dizer que diz que só vendeu isso, não consigo compreender não. Vida Bandida é a música que abre o glorioso álbum Vida Bandida. Enquanto estava preso, o Lobão recebeu várias manifestações de apoio por parte de vários colegas da música brasileira, como Caetano Veloso, Bezerra da Silva, Titãs, entre outros artistas. A banda Camisa de Vênus chegou a gravar uma música dedicada a Lobão, Lobo Expiatório,
presente no álbum Duplo Sentido, lançado em 87 pela banda baiana. Teve até manifestação realizada no Rio de Janeiro no dia 24 de março de 1987. Não se sabe se foi por pressão dos artistas que fizeram até abaixo-assinado, pedindo a libertação do Lobo. O cantor é transferido para Benfica, o chamado Ponto Zero, onde ficavam somente presos com nível superior. Lobão, mesmo sem ter o ensino médio completo, foi transferido para lá. Ele diz que até hoje não entendeu nada disso. Conseguindo alguns habeas corpus, Lobão consegue saídas para concluir as gravações do álbum, gravando as vozes, tocando alguns instrumentos. Fora isto, o produtor Marcelo Susequinte foi quem conduziu as gravações na ausência de Lobão, já que havia prazo para o álbum ficar pronto. Foi o Marcelo Susequinte que gravou a bateria de Shoulder Laps e gravou uma bateria eletrônica na finalização de Girassóis da Noite. Shoulder Laps é um blues cantado em inglês. A letra é um poema em inglês que Guto Barros, ex-guitarrista do Lobão e seus Ronaldos, tinha escrito em um caderno para a irmã de Lobão, e ela compôs a música. Essa música está no disco como a quarta do lado A. Na reta final da finalização do álbum, quando foram escolher as músicas para o trabalho do disco, Lobão e a gravadora RCA não se entendiam sobre que música divulgar. Os executivos não queriam Vida Bandida e Vida Louca Vida, por acharem muito pesadas para tocar no rádio. E mesmo o rock estando em alta nas rádios, o povão mesmo não gosta disso. Afirmações sem pé e sem cabeça. Não concordavam com Blá 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 Eu Te Amo, pois foi um fracasso quando foi gravada pelo Hanoi Hanoi em 86 e que Lobão iria dar um tiro no pé. Gente, se vocês colocarem para tocar a versão do Hanoi Hanoi, vocês vão ver que os caras foram infelizes nessa gravação. Ficou sem graça. Mas eles, o Hanoi Hanoi, teriam um grande sucesso que seria totalmente demais também do primeiro álbum de 86, onde estaria Rádio Blá. Rádio Blá é uma música que Lobão, Arnaldo Brandão e o poeta Tavinho Paz haviam compostos para entrar no musical Balão Mágico, mas parece que a música foi rejeitada. Então o Tavinho Paz pegou e foi mudar a letra da música, já que a letra original, que era para estar no Balão Mágico, o refrão dela falava: eu sou o senhor da guerra, eu sou o senhor da guerra. E o Tavinho Paz colocou o refrão de Rádio Blá: não dá para controlar, não dá. E por aí vai, letra espetacular. O Hanoi Hanoi gravou essa música no seu primeiro álbum de 86 e o nome da música era Rádio Blá Blá, mas Lobão diz que preferiu colocar como Rádio Blá. Rádio Blá entrou para a trilha sonora da novela Brega Chic de 1987 e o Fantástico gravou um clipe com o Lobão de Rádio Blá. Eu não sei se o Lobão já tinha sido solto ou ele estava preso lá, mas acredito que ele já estava solto. No Ponto Zero, no último lugar onde Lobão ficou preso. Posso até colocar o link para vocês darem uma olhada. O Lobão, o clipe de Rádio Blá foi gravado lá no pátio onde Lobão ficou preso. E Rádio Blá está no álbum Vida Bandida como a quarta do lado B. E a gravadora também não queria a música Chorando no Campo, porque falavam que uma música só com violão era muito borocochô. Segundo o Lobão, né? Sugeriram para ele colocar até um pandeirinho na música. O Lobão falou que não ia colocar pandeirinho nenhuma. Ele diz que a música Chorando no Campo, muito bonita a música, chegou a tocar na rádio, a música bacana. Ele queria fazer alguma coisa misturando um folk com country, e o Bernardo criou a letra belíssima de Chorando no Campo, que encerra o nosso sensacional álbum Vida Bandida. E com essa recusa toda da gravadora, que não queria promover nenhuma das músicas que o Marcelo Susequinte e o Lobão tinham escolhido,
queriam promover, parece que estavam minando o álbum. O Lobão chegou a acreditar que a gravadora estava, parece que, querendo implodir o trabalho dele. E para lascar tudo, no final de março, a gravadora RCA decidiu antecipar o lançamento do disco por conta da condenação de Lobão. Pois condenado a 1 ano de prisão, os planos da gravadora mudaram. O álbum estava previsto para chegar às lojas no dia 10 de julho, mas vão antecipar o lançamento em 1 ou 2 meses. Além disso, os shows de lançamento que deveriam ocorrer no Canecão seriam cancelados se Lobão continuasse preso. Da Natureza dos Lobos está na bolacha como a segunda do lado A. Essa é um pop rock gostoso de ouvir. Essa música tem a cara das rádios da época. Foi uma pena não ter virado um dos hits do disco. E por ela ter a cara das FMs da época, ela foi a música que os executivos da gravadora escolheram para ser a música de divulgação do novo disco. Foi da Natureza dos Lobos, que a princípio seria também o título do álbum. Natureza dos Lobos seria o título. Mas devido à prisão de Lobão e à repercussão na imprensa, o álbum foi batizado finalmente de Vida Bandida. E quando a gravadora ficou sabendo que estava marcada a audiência em que o Lobão poderia ser solto, finalmente depois de 3 meses, a RCA lançou uma campanha promocional nas rádios, que tinha uma vinheta de uma grade rangendo, uma porta de uma cela, e um cara gritando: "Lobão saiu!". Então, em todos os jornais do dia 10 de junho de 87 saíram com a notícia que o cantor Lobão tinha conseguido a sua liberdade no dia anterior, 9 de julho. E quando o Lobão finalmente sai da prisão, as músicas Vida Bandida, Chorando no Campo, Vida Louca a Vida e Rádio Blá estavam bombando na época, nas rádios, nas FMs. Por aqui mesmo, onde eu moro, na Baixada Santista, as músicas não paravam de tocar nas rádios. Só que o Lobão, quando saiu, hoje ele diz que em entrevistas que ele não gostou nada do resultado do Vida Bandida. Ele diz que as músicas estão aquém do que ele queria, o resultado não ficou como ele esperava, o som não está o que ele queria. Poxa, ele diz que ele estando preso 3 meses, ficou tudo a cargo do Marcelo Sussequinte decidir como que ia ser o som. E ele, Lobão, diz que ficou parecendo o Erva Doce. Não ficou nada, eu não acho que ficou parecido com o Erva Doce. Adoro o álbum, Lobão, ficou muito bom. Tanto que o próximo álbum do Lobão, que seria o Cuidado, produzido por Lobão e Bernardo Vilhena, é igual, o som é igual ao do Vida Bandida. Então não dá para entender muito bem. O Lobão me lembra muito o Tim Maia, que ficava reclamando da banda ou dos técnicos no show. Uma vez eu vi ele, o Tim, em uma entrevista no Amaury Júnior, perguntou o porquê de tanta reclamação, Tim. Tim riu e disse que já tinha virado mania. Tava tudo bom com o som, mas ele reclamava mesmo assim. E o Lobão é igual, reclama de todos os seus discos de sucesso apenas por mania de viver reclamando. No 50 anos a mil, ele diz que saiu da Blitz por divergências no som que a banda estava fazendo. Só que quando você escuta o primeiro álbum solo dele, o som é o mesmo da Blitz. Lobão é daqueles astros polêmicos que canta como ninguém, tem opiniões pra lá de polêmicas e que fez grandiosos álbuns. Com o lançamento do álbum e soltura de Lobão, começa a turnê do disco. E a banda que acompanhou o Lobão naquela turnê tinha Marcelo Sussequinte na guitarra, Bruno Araújo no contrabaixo, Paulo Henrique no teclado e Fred Maciel na bateria, além de Zé Luiz no sax. O nome da banda era Marajás Apedrejados, hein? Detalhe, a banda foi organizada por Sussequinte, pois Lobão já saiu da cela praticamente no dia da estreia. Essa turnê do Vida Bandida foi um sucesso, com shows lotados em todas as cidades que ele ia pelo país. Inclusive aqui na Baixada Santista inclusive o Lobão conta no 50 anos a mil que o Clube Caiçaras aqui, um tradicional clube de shows lá nos anos 80, depois não teve mais shows, aí na biografia do Lobão eu acabei descobrindo. Ele diz que no show dele tremeu tanto que a Defesa Civil interditou o local.
Ele conta na biografia. Não sei se é isso mesmo, mas nunca mais teve show lá e foi condenado. Parece que tinha 8.000 pessoas e estavam pulando tanto no show do Lobão que foi condenado pela Defesa Civil. O Caiçara, esse espetáculo de álbum aqui, muito bom. Oficialmente diz que vendeu 350.000 cópias, eu duvido. Eu acho que alguém meteu a mão no Lobão por causa, sei lá, né? Brigas com ele. As gravadoras, né, naquela época exploravam muito os artistas. Lobão, depois em 1988 lançaria o álbum Cuidado, que não chegou a vender tanto como o Vida Bandida. Vendeu muito bem, mas não vendeu como o Vida Bandida. E eu já ia ter esquecido que a revista Bis, na época do lançamento do Vida Bandida, grande revista Bis, fez uma matéria enaltecendo o lançamento desse maravilhoso álbum. Tá aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, já deu like, dá um likezão pra nós aí. Se não tá inscrito, se inscreva, que eu vou trazer sempre álbuns, a história dos bastidores de grandes álbuns pra vocês. Obrigado, chefão, sim sou eu, pelo pedido. Quer fazer um pedido? É só deixar nos comentários. Obrigado, tchau.